Senhor presidente, alguns anos atrás vivemos aqui o governo de exceção. Depois passamos para o governo de transição. E agora vivemos o governo da entregação. Me refiro a isso, levando-se em conta o que nessa semana um general norte-americano, de nome Patrick Higgs, ele nada mais é do que chefe do órgão central de informação das Forças Armadas Americanas, numa palestra para uma plateia de professores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Vale lembrar que o professor lá é valorizado, não é como aqui no Brasil, que é uma classe relegada a um terceiro plano. Ele pregou a intervenção norte-americana na Amazônia sob o pretexto de preservar o meio ambiente. Vale lembrar que com o início do projeto Calha Norte, que nasceu em 85 no governo Sarney, começaram a ser instalados então alguns pelotões na nossa fronteira da Amazônia, com o objetivo de servir de polo de colonização, que em última análise iria consolidar a nossa faixa de fronteira com os países ao norte da América do Sul. O americano, vendo isso, estimulou a indústria das demarcações de terras indígenas. E onde havia um pelotão de fronteira, superposto a este, foram demarcados terras indígenas. A mais conhecida é Yanomami, uma área equivalente a 2 vezes o estado do Rio de Janeiro, com aproximadamente 8 mil índios existentes lá dentro apenas. Mas então essa indústria acabou inviabilizando esse projeto. A pretexto de preservar o índio. Até vale uma observação aqui. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia ele não tem esse problema lá. Se bem que eu não prego que façam a mesma coisa com o índio no Brasil. Prego sim o que foi idealizado há alguns anos atrás, que seria demarcar reservas indígenas num tamanho compatível com a população. E agora, senhor presidente, o general norte-americano prega, então, a interferência militar na Amazônia, tendo como pretexto a preservação do meio ambiente. Particularmente, eles estão muito certos, colocando-se no lugar deles. Afinal de contas, Bismarck disse algum tempo atrás: as riquezas naturais, nas mãos de quem não sabe ou não as quer explorar, constituem permanente perigo para quem as possui. E aqui no Brasil, a nossa Amazônia está relegada a um terceiro plano também, como os professores. A nossa Constituição é muito clara quando fala sobre reservas indígenas. Ela diz, em seu artigo 67 das disposições transitórias, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre as matérias de competência da União. E o artigo 67, adiante, diz que a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. Então, quem deveria ter demarcado aquelas terras deveria ser a União, ou seja, nós votando aqui um projeto nesse sentido e o governo federal sancionando. Mas isso não aconteceu. Até mesmo, senhor presidente, eu apresentei um projeto de decreto legislativo para tornar sem efeito a reserva Yanomami alguns anos atrás. E essa urgência minha foi votada aqui no dia 30 de agosto de 95. E para minha surpresa, até mesmo os deputados da bancada amazônica votaram em peso contra este projeto de decreto legislativo. E nós fomos derrotados, então, pelo placar de 290 a 125 votos. Antecedeu essa votação uma vinda aqui do ministro da Justiça, Nelson Jobim, que agora é líder do governo dentro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, começa-se a institucionalizar a politicalha dentro do Supremo Tribunal Federal, com a permanência desse ministro lá, e ele aqui pregou na oportunidade que eu estava completamente equivocado e errado, né, sobre esse episódio. Agora, o que a Amazônia tem de importante para concluir, senhor presidente? De importante, ela tem as riquezas minerais, já inexistentes nos Estados Unidos, nas grandes potências, e essas grandes potências precisam desses minerais para a sua própria sobrevivência. Tem também a biodiversidade, que eu acho que dispensa qualquer comentário sobre a importância
da biodiversidade amazônica. Tem abundantes fontes de águas potáveis, inexistente já na maioria dos países do primeiro mundo, onde até dizem que poderá ela ser uma causa da Terceira Guerra Mundial. Uma das maiores reservas de gás do mundo também, que poderá ser então a energia de transição quando terminar aí o ciclo do petróleo. E finalmente, talvez tenha outras importâncias, e finalmente a questão dos grandes espaços vazios, que poderão, no final dessa missão da conquista da Amazônia, servir então para alocar a população excedente existente no primeiro mundo. Esse Congresso tem que parar de pensar pequeno, tem que pensar no Brasil. A região norte é a solução para o Brasil. E nós não podemos aqui ficar esperando projetos do executivo esteja nessa casa para barganhar prestígio ou até mesmo dinheiro. Nós devemos aqui pensar no Brasil. E, lamentavelmente, esta casa não tem pensado no Brasil, o que eu tenho muito a lamentar.